Pessoal, dando início a mais um programa Contrato Social Podcast e hoje com um convidado especial, Prefeito Ian Lopes. Prefeito, seja muito bem-vindo ao nosso programa Contrato Social Podcast. Muito obrigado, é uma honra estar junto com vocês aqui hoje. Vamos conversar. Prefeito, só para fazer um contexto aqui, você é o prefeito mais jovem do Brasil entre as cidades com mais de 50 mil habitantes. Como é que é essa sua sensação de ocupar um cargo tão importante sendo super jovem? Olha, eu desde muito jovem sempre gostei de servir ao próximo. Para mim é motivo de muito orgulho poder liderar uma nova geração que vem para mudar a política de dentro para fora, mas principalmente com muita responsabilidade. Então eu sou novo, estou aqui para mudar, para fazer a diferença, mas obviamente com o pé no chão e muita responsabilidade. Prefeito, consta que você é formado em gestão de recursos humanos, cursou direito e iniciou um mestrado em planejamento e desenvolvimento regional pela FGV. Como que essa parte educacional, essa formação da universidade também te impacta nas suas decisões como governante? A gente vive um mundo que está em constante movimento, que sempre muda. Eu acredito que mesmo sendo formado já, tendo minha faculdade, sendo advogado, a gente tem que buscar conhecimento, mas principalmente furar a bolha. Muitas vezes a gente fica dentro da realidade da cidade, apagando fogo, resolvendo problemas rotineiros e fecha os olhos para coisas muito grandes que a gente pode construir. PPPs, parcerias, convênios. Então é importante, porque eu me aprimoro como profissional, mas ao mesmo tempo conheço muita gente que pode abrir as portas para a gente. No meu mestrado, por exemplo, eu tenho colegas que são promotores, que são juízes, que são do Tribunal de Contas, que são prefeitos de outras cidades. Então é importante fazer esse intercâmbio para principalmente pegar o que tem de melhor e trazer para a minha cidade. Prefeito, aqui a gente tem nossos telespectadores que são jovens estudantes, temos aqui a Jovem Advocacia que também nos acompanha em nossos podcasts, temos empresários e aqui logo nessa visão de desenvolvimento que você lançou o programa Caçapava 200 anos. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua ideia do futuro da cidade de Caçapava e como é que você imaginou esse projeto tão estratégico para a cidade. Esse ano a gente completou 170 anos de história da cidade, mas ao invés de comemorar os 170, eu fiz questão de não comemorar, mas planejar os 200. O que acontece? As grandes cidades do Vale do Paraíba, como Taubaté, São José dos Campos, se desenvolveram por conta de planejamento a longo prazo. Muitas vezes o gestor ele entra, assume a prefeitura e dá um cavalo de pau em projetos bacanas que aconteciam, mas principalmente se contenta em resolver demandas diárias. Tão importante quanto manter a cidade limpa, que é uma demanda diária, manter um pronto-socorro rodando, é a gente pensar no futuro. Se hoje a gente é uma cidade média em desenvolvimento, daqui a 30 anos eu quero ser uma cidade grande, quero ter grandes empresas, quero ser uma referência. Então qual que é a ideia? Esse programa Caçapava 200 anos tem por intuito a gente debater esse ano como que a gente quer a cidade daqui a 30 anos, do ponto de vista de construção, de empreendedorismo, de transporte público, de saneamento. Então a ideia é a gente rever as leis municipais, mas principalmente começar a pautar projetos a longo prazo. E prefeito Ian, nesse segmento de pensar daqui 30 anos da cidade de Caçapava, você fala também muito em atração de investimentos na cidade. Quais tipos de empresas ou setores da economia que você acredita que podem gerar mais transformação para a Caçapava? Essa pergunta é muito bacana. Toda empresa é bem-vinda, essa é a grande verdade. Mas quando a gente pega para ver, a nossa cidade ela se localiza às margens da rodovia Presidente Dutra, que é uma rodovia federal, e da Carvalho Pinto, que é uma estadual. A gente tem linha férrea, estamos próximos do Porto de Santos e de aeroportos. A nossa cidade tem uma vocação logística muito grande para que a gente possa receber os itens e fazer a distribuição. Eu acredito que se a gente conseguir trazer mais galpões, mais empresas e, consequentemente, toda a rede que elas têm por trás, a cidade vai se desenvolver e a gente vai ter muito mais emprego e renda. Muitas vezes o gestor ele se contenta em trazer políticas públicas de assistência. Coisas de graça, bolsas, auxílios, e elas são bacanas, mas a curto prazo. A gente, quando quer uma cidade muito maior e muito mais desenvolvida, tem que tirar a população da mão da gestão. Ela tem que ter emprego, tem que ter liberdade, tem que ter renda para poder fazer o que ela bem entende e consumir.
Então eu acredito que, dentre as empresas, nós podemos trazer muitas, mas principalmente as de logística. Prefeito Ian, você falou de outras cidades ao redor de Caçapava. Você tem algum consórcio da região? Existe um diálogo constante das prefeituras? Existe algum projeto que integre não só Caçapava, mas também as outras cidades ao entorno? Nós temos hoje um consórcio, que é a RM Vale, que são as cidades do Vale do Paraíba. O problema é que esse órgão, que tem por finalidade debater política pública, via de regra se torna um instrumento político, partidário, por sinal. Tá. Então acredito que a gente consegue fazer parceria e pensar em projeto pro Vale, mas muito mais no varejo do que no atacado. Eu sonho, e até vi isso no mestrado há um tempo atrás, da gente montar um plano diretor da região. Bacana. Para que a gente possa pensar em conjunto, em consórcios. Se eu gasto hoje uma fortuna fazendo retirada de lixo e limpeza urbana, com certeza, se as cidades fizerem todas juntas, o preço vai cair. Sim. Se a gente for comprar, por exemplo, uma mesa como essa para as escolas, uma cidade comprando, o preço é 1. Se forem 39 cidades comprando, o preço com certeza é menor. Sim. Então acredito que... Dá mais eficiência, né? É a qualidade. A gente ganha na quantidade, na verdade. Então a ideia é que justamente a gente faça parcerias. Hoje eu não vejo um órgão atuante na região do Vale para política pública, mas em um futuro não distante eu acredito que a gente vai ter. Prefeito, conte um pouquinho para a gente das suas relações institucionais e também do trabalho de articulação política. Nos primeiros meses você esteve em Brasília e conseguiu captar 14 milhões para a cidade. Como é que foi essa articulação junto ao governo federal e estadual? Essa pergunta é muito bacana. A gente vive hoje em um cenário muito polarizado, que o governo do estado está em um lado do espectro político e do governo federal está do outro. Eu, como prefeito, muito acima de bandeira de partido, quero ter remédio no postinho, quero ter médico no hospital e rua asfaltada. Então a gente conversa com todo mundo, mostra as demandas da cidade e, principalmente, o motivo de investirem com a gente. Quando eu bato na porta de um deputado, na porta do governador, é para levar uma demanda que não é do prefeito, que é da população. Então, felizmente, a gente monta projetos muito concisos e não perde a oportunidade. Tem convênio? A gente cadastra. Tem PAC? A gente pede. Liberou emenda? Bate na porta. Para que a gente possa fazer parceria e, obviamente, dar honra a quem tem honra. Então eu estou muito feliz que tanto o governo federal quanto o estadual tem ajudado muito a gente na cidade e acredito que tem muita coisa boa vindo ainda. Prefeito, quem participou conosco do nosso podcast foi o Dr. Geraldo Alckmin, uma vez que estivemos no MIDIC, em Brasília. E a gente sabe que você também fez um diálogo com o vice-presidente Dr. Geraldo Alckmin e outras lideranças nacionais. De que forma essa relação institucional pode ajudar Caçapava a conquistar mais investimentos e projetos estratégicos? O senhor sabia que o Geraldo é meu padrinho de casamento? Não sabia. Meu padrinho de casamento. O que acontece? A gente muitas vezes cadastra as demandas e faz os pedidos, mas todos pedem. Os prefeitos, vereadores, população, então é uma enxurrada de demandas. Quando a gente cria relacionamento com as pessoas que podem resolver os problemas, é para que justamente elas peguem na mão e corram com a gente o caminho das pedras. Tanto o Geraldo, quanto os secretários do governo do estado, quanto o Rodrigo Gambale, que é nosso deputado, eles acompanham as demandas desde o pedido até a execução, para que elas realmente saiam do papel. Então eu acredito que muito acima de ter bons projetos é ter relacionamento para poder fazer acontecer. E prefeito Ian, como é que foi esse convite para o Dr. Geraldo em relação ao ser padrinho do casamento? Como é que ele foi aceitando? Como é que foi o casamento? Conte um pouquinho para nós aqui do nosso programa Contrato Social. Olha, a gente convidou o Geraldo para ser nosso padrinho de casamento em uma reunião de trabalho. Ele falou que em 50 anos nunca tinham feito isso com ele. Topou o convite, estava junto com a minha esposa no dia, daí a gente saiu perguntando, será que ele vai mesmo? Ela, não sei, né? Vamos ver. Aí passou um mês, mandamos para ele, Geraldo, é tal dia o casamento em tal lugar. Nem respondeu. Falamos, tudo bem, né? O cara é presidente da República, deve ter muito trabalho para fazer. Aí chegou no dia do casamento, nosso assessor liga pra gente. Pelo amor de Deus, tá cheio de polícia federal aqui no cartório. O Geraldo vem pro casamento. A gente chegou lá, tava lá o Geraldo, que nem um lorde, todo fino, ele com a Dona Lu, um monte de polícia, viatura em volta, o pessoal tudo assustado, né? Não entendendo o que estava acontecendo. Então ele foi nosso padrinho, participou do casamento e foi na festa depois. Nossa. Por sinal, a gente tinha feito uma festa bem pequena.
na casa de alguns amigos, bem família mesmo. Ele foi para lá, participou junto com a gente, tomou champanhe, dançou música, tirou foto, até parou a cidade. Que nenhum vereador foi chamado, não convidamos ninguém porque era bem família mesmo. Foi a notícia do Vale do Paraíba no dia. Que bacana. Prefeito Ian, aqui a gente tem um quadro que você pode indicar um livro, um filme, um documentário que você achar que é legal passar aqui para os nossos telespectadores, mas você pode responder isso no nosso segundo bloco, e nesse primeiro bloco vou pedir para que nossa produção solte a vinheta. Pessoal, retornando ao nosso programa Contrato Social Podcast, hoje com o prefeito Ian Lopes, prefeito de Caçapava. Prefeito, que livro que você indicaria aqui, ou filme, ou documentário para os nossos telespectadores? Olha, eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu não gosto muito de ver filme, mas livro eu gosto bastante. Entre vários que a gente lê e acompanha, eu acredito que aquele chamado Como as Democracias Morrem é muito importante, para a gente valorizar uma liberdade que hoje a gente tem e sempre ficar atento à importância das instituições. Muitas vezes a gente fala sobre o que acontece no Brasil, outros países. Estava até ali do lado de fora conversando com um doutor sobre o México, a partir de agora, ter juízes eleitos democraticamente, como isso pode colocar a lei em confronto com os costumes e tudo mais. Então acredito que é uma boa iniciativa, uma leitura obrigatória para quem gosta de ter um país cada vez melhor. Prefeito Ian, falando de inovação, de smart cities, modernização, ontem eu participei inclusive de um debate na USP, né? O tema era Cidades 1000, da Unesco. E lá foram convidados outros secretários, empresas de tecnologia, pessoal da 99, secretário de inovação de Barueri, foi também o vereador aqui, o Riva, representando a Câmara de São Paulo. E a nossa indagação para você seria: como é que você vê esse conceito de cidades inteligentes e sustentáveis para a região, para cidades menores como Caçapava? Eu acredito que a gente transformar cidades menores em cidades mais inteligentes e sustentáveis passa primeiro de tudo por um processo de mudança cultural. Muitas vezes hoje, quando a gente pega a população que vai num postinho de saúde, a pessoa quer sair com um papel na mão, de um protocolo de um exame, de algo nesse sentido. Ele sente confiança com o papel na mão. Com o papel na mão. Sim. Muitas vezes, quando você tem uma demanda de tapa-buraco, de troca de iluminação pública, de limpeza de terreno, mesma coisa. Cobram-se que façam protocolos físicos. Isso aí é em todo o ramo da prefeitura, nas cidades menores principalmente. Para você ter uma ideia, eu gasto hoje na nossa prefeitura quase R$1 milhão por ano só com sulfite. Para imprimir processo, para organizar as coisas internas. Então o primeiro passo para que a gente possa modernizar a prefeitura, eu digo isso pela minha, mas acredito que é uma realidade a nível Brasil, é a gente convencer o servidor e a população que a gente pode confiar na tecnologia. Que a gente pode implementar sistemas, que a gente pode otimizar o trabalho, que hoje muitas vezes é mecânico, que é humano. Eu acredito que a partir do momento que a gente começa a ter uma mudança cultural e a população compra a ideia da importância da tecnologia, a gente pode pensar em coisas maiores. Semáforo inteligente, reconhecimento facial, muralha paulista com câmeras de monitoramento. É um processo que tem que acontecer e que, querendo ou não, ele vai acontecer. Porque as gerações vão chegando, vão se sucedendo. A minha, por exemplo, nasceu com o celular na mão já. Sim. Então, pra gente, eu tenho 25 anos de idade, é algo muito natural. A gente utilizar um celular, um computador, a gente evitar o papel muitas vezes. Então, independente de aceitarem ou não, isso é um processo que vai acontecer. E, ao meu ver, é bom. É importante que a gente tenha isso, porque a gente economiza recurso e pode reinvestir onde realmente importa. Nesse meio é muito importante que a gente traga o segmento privado para mais perto da gestão pública. Até porque muitas vezes o privado testa e a gente pode ir direto no que deu certo. Não tem que fazer aquele processo de maturação, de testar, dar errado, voltar. Até porque a gestão pública é muito amarrada muitas vezes. Sim. O senhor sabe, licitação, questão de chamamentos. Então, muito burocrático, né, prefeito? E é burocrático, viu? Muito. Muito mesmo. Prefeito, falando em mobilidade urbana, transporte público renovado como Wi-Fi, USB e ar-condicionado, isso já é um exemplo de modernização. Quais setores você acha que podem passar por essa transformação também em Caçapava? Excelente pergunta. Esse setor do transporte público até pouco tempo atrás não era modernizado. Quando eu assumi como prefeito,
A gente tinha ônibus com mais de 20 anos de uso rodando, casos de morte por conta de acidente, que tinha falha mecânica nos carros, era algo absurdo. A gente fez cumprir o contrato e hoje a frota é 100% renovada. Hoje, o ônibus mais antigo da nova frota é mais novo que o mais novo da antiga frota. Para você ter uma ideia de como teve uma mudança. Tem ar-condicionado, tem USB, tem Wi-Fi, é coisa de outro mundo, coisa de cidade grande, na verdade. O que eu acredito? Que a gente pode pegar esse exemplo do transporte e refletir em várias áreas, mas principalmente na saúde. Hoje, por exemplo, eu gasto muito recurso fazendo atendimentos presenciais. Seja com médico, seja com especialista. Eu tive ontem no centro médico da minha cidade e pude ver que a gente teve quase 1000 faltas em atendimentos. Se a gente pega... Mas essas 1000 se dá por quê, prefeito? Porque a população marca e não vai, muitas vezes. Entendi. É um problema, porque a gente gasta um recurso e acaba não tendo benefício. A gente pode implementar sistemas de telemedicina. A gente pode implementar sistemas de entrega de medicamento em casa. Existem várias formas da gente utilizar a tecnologia para transformar os setores mesmo. Eu pensei em algumas aqui logo de cara. O senhor comentou que teve na conferência de ontem o responsável da 99 Táxi. Isso. É uma empresa. É uma empresa. Muito consolidada por sinal. Sim. A gente está numa fase hoje de terminar o estudo para implementar o uso de carro por aplicativo nas prefeituras. No caso, na nossa prefeitura. A gente pega para ver. Hoje eu tenho que custear um motorista, combustível, um carro, seguro, manutenção e muitas vezes o custo da gente acabar tendo um acidente ou algo nesse sentido. A ideia é que a gente possa fazer com que os malotes internos e viagens administrativas ocorram de Uber. É muito de uma forma mais eficiente, né? E muito mais barata. E falando de saúde, prefeito, o que você acha que dá para melhorar em Caçapava? Você já falou da telemedicina. Você acha que as consultas itinerantes que existem em cidades pequenas também é uma possibilidade de atender a população em Caçapava? A gente pode testar e é um caminho. Muitas vezes a cidade pequena ela investe muito em exame, mas acaba não tendo depois recurso para investir na cirurgia. Tão importante quanto cumprir um volume grande é a gente fazer com que a demanda comece e tenha o seu fim. A saúde ela é um grande complexo, na verdade. Quando a gente montou nosso plano de governo há mais de um ano atrás, quando eu concorri a prefeito, a gente pautou a saúde básica, que é a preventiva, como a mola da saúde da cidade. Até porque se a pessoa não ficar doente, eu não gasto com remédio, não gasto com médico, não gasto com hospital. A gente vem dando uma incrementada nos postinhos de saúde para fazer a busca ativa de pacientes. Então é a prefeitura ir até a pessoa, não a pessoa até a prefeitura, mas principalmente investir nos exames periódicos de check-up, para não permitir que ela fique doente. Seria mais a prevenção, né? Trabalhando mais nos exames preventivos para ajudar a população. É a melhor forma, porque a gente deixa de gastar recurso, o que é importante para a prefeitura, mas muito além disso é o custo humano. A gente deixa de ter pessoas doentes, que consequentemente podem trabalhar mais, produzir mais e serem mais felizes. Prefeito Ian, falando em planejamento urbano e também como preparar Caçapava para um crescimento e desenvolvimento sustentável sem perder a qualidade de vida das pessoas. Via de regra, a gente perde qualidade de vida quando cresce de forma desordenada. O Caçapava 200, que é um programa que eu pude comentar no antigo bloco, no anterior na verdade, ele tem por finalidade alterar as leis municipais para projetar a cidade para o futuro. Como assim? O senhor acredita que a lei de edificações, que vigorava em 1980, ela se adequa à realidade dos empreendimentos de hoje? Muito provavelmente não, né? Que existem muitas diferenças do lado de trás pro atual cenário. Se eu te contar que a lei que a gente utiliza hoje é a mesma de 53 anos atrás, você acredita? Eu vou tomar o exemplo de São Paulo, prefeito. Recentemente, o ano passado, fizeram a aprovação do plano diretor, mas passou para diversas... tiveram várias audiências públicas, vários setores foram chamados, inclusive tem uma redação que foi incluída, que é de um planejamento de cidades inteligentes dentro do plano diretor de São Paulo. Então, vai valer por 10 anos essa lei. E, evidentemente, quem tem interesse em invocar os dispositivos da lei municipal pode, através da manifestação de interesse privado. Então, na verdade, esse plano diretor deu uma margem de abertura para que o setor privado também dê o seu pitaco num processo específico que
pode ser aberto dentro da Câmara Municipal, que eu achei super interessante. Não, e pode servir de exemplo para as cidades, na verdade. Sim. A gente muitas vezes fala do plano diretor, mas esquece de uma série de outras leis que caminham em conjunto que tem que conversar. Lei de mobilidade urbana, manejo de resíduos sólidos, a própria lei de zoneamento, o plano diretor que é o principal, lei de edificação. Então é muito comum em cidades menores, muitas vezes cada lei falar uma coisa. E quando ela não se conversa, as coisas não andam. Sim. Uma proíbe, a outra autoriza. Qual que vale? Aí tem que entrar com processo, é toda uma bagunça. Eu acredito que não só para Caçapava prosperar, mas para que as cidades do mesmo porte possam acompanhar o crescimento, é a gente ter leis concisas e claras. O empresário gosta de regra clara. Eu vou investir aqui? Vou. Depende de tal requisito. Tem que ser tudo muito jogo aberto, sabe? Então acredito que com essa mudança nas leis municipais, a gente vai deixar de proibir muita coisa que pode ser bom pra gente e ao mesmo tempo facilitar para quem quer investir. Prefeito, uma pergunta aqui. Claro. Se uma empresa estrangeira tem interesse em investir e tem Caçapava ali como um polo, quais são os benefícios de uma empresa estrangeira para, por exemplo, escolher Caçapava e não uma outra cidade? Nós temos hoje em vigência uma lei de incentivo fiscal, que prevê que a gente pode conceder isenção tributária, pode conceder descontos e uma série de outros benefícios no quesito urbano. Essa lei ela é muito antiga e ela não se adequa mais a muitos padrões que hoje acontecem, de empregabilidade, de renda per capita da cidade, por exemplo. Então o que acontece? A gente está terminando de preparar a nova lei de incentivo fiscal da cidade, Bacana. que é o Plano Taiada. O que falta para a gente terminar de organizar isso daí? É a gente verificar muitas vezes como vai ficar a lei de zoneamento para que a gente possa incentivar que o desenvolvimento chegue em setores específicos da cidade. Polo logístico, empresas do ramo automotivo, que é uma vocação do Vale do Paraíba. Hoje, a gente já pode dar isenção de IPTU, isenção de ISS, isenção de TBI, concessão de terrenos públicos. Eu estava hoje no carro vindo para cá com a minha esposa para o podcast. Sabe quantos metros quadrados eu tenho da prefeitura na minha cidade? Não. Terrenos da prefeitura. Quanto que o senhor acha? Dá uma estimativa. Não faço ideia, porque Caçapava é também uma cidade próxima das cidades que você falou, mas quando eu passo da estrada, a gente vai para o Vale do Paraíba, vai para Campos do Jordão, eu sei que é grande, sim. Se olha, não é pequeno, eu não faço ideia, prefeito. Quer dar um chute? Não sei. Isso é bom de cálculo. Eu tenho hoje, em terrenos públicos de Caçapava, 2.700.000 metros quadrados. Prontinhos para leiloar ou para fazer concessão. A gente está organizando nesse projeto de cidade que tão importante quanto aumentar a receita é cortar a despesa. Sim. Então você pega para ver, eu tenho tudo isso aí de terra. Eu tenho que manter cercado, com mato cortado, muitas vezes mandar o fiscal e o guarda para não permitirem que invadam essas terras. A ideia é que a gente possa fazer concessão para empresas de uma parte e uma outra parte eu fazer o leilão. Vamos vender para quem tem interesse, não tem problema, e pegar esse recurso para reinvestir na cidade. Fazer viaduto, asfaltar a rua, construir postinho de saúde, escola. Isso aí faz parte do projeto de 200 anos justamente porque é uma visão de futuro. Hoje eu gasto na minha cidade mais de R$250 mil por mês de locação. Alugando postinho, alugando prédio para fazer setor administrativo. Entendi. Se eu leiloar os meus terrenos e reinvestir esse recurso em estrutura permanente, eu deixo de ter aluguel. Com menos aluguel, tem mais recursos para investir. Então é uma série de problemas históricos que a gente vem resolvendo aos poucos e que a gente vai destravar cada um deles. Prefeito, a gente está perto aqui do fim do nosso programa, mas antes disso é falar de futuros e desafios. Onde você espera ver Caçapava quando se entregar à prefeitura no fim do seu mandato? Eu espero poder chegar para alguém que mora em São Paulo e falar o seguinte. Caçapava tem 2 grandes bairros. Sabe quais? Não. Taubaté e São José. Essa foi perfeita, porque é a interligação das cidades, né? Já Pois é. vira aquela metrópole, né? Eu quero, na verdade, brincadeiras à parte, deixar de ser uma cidade dormitório. Nós somos uma cidade, sim, que tem muitos loteamentos residenciais, pelo baixo preço do valor do terreno, por conta de ter uma vida mais tranquila. O custo de vida lá é menor que nas cidades maiores. Mas eu quero que enxerguem a minha cidade, que é Caçapava, como uma cidade de oportunidades. Que quem quer empreender tenha chance para isso, quem quer trabalhar consiga emprego, quem quer qualidade de vida tenha qualidade de vida e principalmente que seja uma cidade harmônica.
E, prefeito, isso que você falou é importante, né? Da questão da logística, porque é uma cidade próxima a São José dos Campos, que tem agora até um aeroporto, né? Já existe um aeroporto. Tem também, e ele é perto também, queira ou não queira, da região da Baixada, né? Não é tão longe assim. E da capital, tem quantos quilômetros da capital? 110 km. 110 quilômetros de São Paulo. É perto do porto de São Sebastião também, que vai receber investimento agora. Tudo de bom. E, prefeito, qual o conselho que você daria para outros que sonham em transformar suas cidades? Putz, aí você me pegou, viu? Eu acredito que... Vamos lá. Eu acredito que o primeiro conselho é você acreditar no que você faz e enxergar que independente de qual função você ocupa, você é importante. Isso é fato. Sou um professor, um médico, um advogado, um comerciante. Todo mundo tem uma importância na transformação. O segundo ponto é a gente acreditar que é possível transformar. É muito comum ouvir, e eu ouço isso sempre. Sempre foi assim, não vai mudar, não tem jeito. Se a gente não começar e não acreditar, aí que não muda mesmo. Então acredito que o primeiro passo é a gente ter fé no que a gente faz e ter um propósito muito claro. Você me lembrou de um amigo nosso, o prefeito de Passos, Diego Oliveira. Ele fala, ele até acho que colocou no jornal, lá de Passos, que Passos daqui 10 anos vai ser que nem Ribeirão Preto. Então, assim, é uma vontade da população de que a cidade cresça, e cresça pequena, mas cresça também no estilo de Ribeirão. Então, assim, foi um slogan forte e Ribeirão é que lindo, impactou todo mundo da região. Entendi. E aí, qual que a Caçapava vai se transformar o quê, prefeito? A cidade do futuro. Muito bem. Bom, pessoal, quero agradecer a presença de vocês até esse presente momento no nosso Contrato Social Podcast. E aqui fazer um agradecimento muito especial ao prefeito Ian Lopes, que deu uma aula sobre políticas públicas, sobre os desafios em Caçapava e também o futuro de Caçapava. Muito obrigado, Ian, por participar conosco do nosso programa Contrato Social. Deus abençoe, estamos de portas abertas na cidade. Você que mora aqui na região de São Paulo, está cansado de pegar trânsito, vem morar em Caçapava, que é uma cidade muito boa para empreender e principalmente para construir a vida. Então fica já o convite para o senhor e para quem nos ouve aqui também. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima no nosso Contrato Social. Siga os nossos canais e as nossas redes sociais.